bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno 1 para a VFX Produções. Estamos trabalhando com a produção da cena aquática. No primeiro segmento a gente trabalhou aqui criando as bolhas e depois fizemos os raios refratários. E é importantíssimo a gente saber trabalhar com partículas e fractais para simulação de realidade de qualquer tipo. E aí deixo a dica para você, se você quiser dominar esse aspecto dentro do After Effects, a VFX Produções oferece o DVD Explorando Partículas, que traz uma série de rotinas que explora a fundo, principalmente o Trapcode Partícula, que é o melhor plugin para isso. Então nós vamos dar continuação aqui. A gente começou a fazer um movimento da câmera e agora, para a gente ter uma referência do que a gente vai fazer, porque nós vamos começar a trazer os elementos para a cena, nós vamos trabalhar a partir do elemento principal, que é aquele texto que mostra o logotipo da empresa, né? Então esse é o elemento principal da cena. Então nós vamos procurar aqui o elemento base de texto e eu vou colocar ele logo acima do background. Então a ordem dos layers importa no ambiente 3D. Então o que for ficando mais atrás na cena vai ter que ficar mais abaixo também na hierarquia de empilhamento aqui dos layers. Então eu vou pressionar F4 aqui e vou transformar o layer em 3D. Vou abrir a posição dele e vou fazer as alterações aqui. Vamos colocar a câmera aqui no final e eu vou posicionar ele mais ou menos a 1270. Pressionando Shift aqui a gente consegue uma variação maior. Eu vou baixar ele aqui, aliás vou subir ele para 210 para a câmera poder passar debaixo dele, e em Z vou colocar ele em menos 700, porque nesse ponto a câmera vai ter passado por ele, tá certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte: nesse ponto aqui, deixa eu trazer ele mais para cá um pouco, para a gente poder ver o texto. A gente pode diminuir um pouco a escala dele. Não precisa ser desse tamanho todo. Essa é uma vinheta que a gente vai ajustando à medida que vai trabalhando. É o único jeito. Então você vê que agora a gente faz a câmera passando por baixo numa boa. Então esse elemento ele é muito importante, ele já ter a posição dele. Você vê que ele fica ali ao longo de toda a cena e no final a câmera passa por ele. Agora nós vamos fazer um atraso aqui para a gente poder ver o texto por mais tempo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um keyframe aqui nessa posição e eu vou pegar esse outro keyframe aqui e vou trazer para trás e vou rodar esse aqui para frente, de forma que durante esse tempo todo aqui, ó, eu tenho um movimento rápido de chegada nele e aqui a câmera vai poder ficar com um movimento mais leve e vai dar tempo da pessoa ler o texto até que ele vai embora, ok? E outra coisa também, nós já podemos selecionar todas essas keyframes aqui, e com o botão direito do mouse eu vou em Keyframe Assistant Easy Ease para fazer a suavização, ok? E para aumentar um pouco mais aqui a organicidade do movimento, a gente pode colocar uma expressão de wiggle na câmera. Então eu vou selecionar a câmera e vou pressionar P para abrir a posição dela, e para fazer uma expressão a gente pressiona a tecla Alt e clica aqui no keyframe. Então para a posição eu vou digitar wiggle, W-I-G-G-L-E, abre parênteses, 1,2, fecha parênteses, clica fora. Então isso faz com que a câmera dê uma certa tremida, tá certo? E nós vamos fazer o mesmo para a rotação. Então antes de dar a prévia já vou fazer isso.
com a câmera selecionada, eu vou pressionar R para abrir os parâmetros de rotação, e a gente vai fazer a animação no Z Rotation. Então eu vou pressionar Alt, clicar aqui no Keyframe e vou digitar o Wiggle. Para a rotação tem que ser um pouco mais suave, eu vou botar 0.5,2 e fecho parênteses. 0.5,2. Clico fora para aceitar. E agora a gente pode fazer uma préviazinha aqui, só para a gente ver como que ficou o movimento da câmera. Então aqui a gente vê a simulação de como se a gente estivesse boiando debaixo d'água. O movimento fica bem realístico e com os raios refratários fica quase que perfeito, né? Então nós vamos continuar agora adicionando os elementos na cena. Agora a gente pode começar, já que a gente tem esse elemento principal aqui, a gente vai começar a trabalhar do começo da cena, porque nós vamos tamponar o fundo com os elementos aqui que eu nomeei de coral fundo, tá certo? Então eu vou pegar esse elemento, vou trazer para a cena, e como esse vai ser o primeiro elemento, ele vai ficar logo abaixo dos raios refratários. Esse layer vai ser o layer mais alto na hierarquia, abaixo dos raios. Então deixa eu fechar aqui. A gente já trabalhou aqui com a câmera, com o nulo. A gente pode inclusive desabilitar aqui a visibilidade do nulo para não atrapalhar. E agora nós vamos transformar esse layer em 3D. Então você vê que ele vai lá para a posição 0. E agora a gente abre a posição pressionando P. E eu vou trazer ele primeiramente em Z, né, fazendo Z negativo, pressiono Shift, e vou trazer ele até a cena, aqui abaixo em Y, e posiciono onde eu quero aqui. Então a gente tem esse elemento compondo fundo até esse ponto. A gente pode subir um pouquinho em Y para tamponar um pouco mais. Tá ok? Então a gente vê por enquanto o elemento até esse ponto. Agora nós vamos fazer uma cópia desse elemento, que é o coral de fundo. Vou fechar aqui. Com ele pressionado, com ele selecionado aqui, eu vou pressionar Ctrl D e a cópia eu puxo para baixo, tá certo? Porque o que fica para trás fica embaixo. Abro aqui a posição e eu vou aumentar o Z jogando ele para trás um pouco. Agora a gente vai fazer o seguinte, para dar uma diferença entre um layer e outro, para não ficar aquela cópia exata, a gente pode inverter a escala X dele. Então com ele pressionado eu vou pressionar S, eu vou desmarcar o Constraint Proportions aqui e vou colocar um sinal negativo em frente da escala X. Isso vai fazer uma inversão horizontal quando a gente der Enter. Então a gente tem uma diferenciação do objeto. A gente pode jogar um pouquinho para cá, porque a câmera vai estar andando mais para a direção da direita, tá certo? E a gente tem uma referência melhor também de cima. A gente vê a diferença entre um e outro. A gente pode fazer uns 4. Então eu vou puxar um pouquinho. Deixa eu pegar a posição de novo. Para frente. Aqui tá bom. Volto para a posição da câmera. E agora a gente continua adicionando elementos. Para tamponar aqui, nós podemos jogar um pouquinho para trás em Z. E abaixar um pouco para a gente não ter esse problema aqui. E a gente pode botar pedras agora aqui para compor o ambiente. Vamos começar a fazer isso. Eu vou pegar a pedra 1 e eu vou colocar entre os dois corais. Ela vai ficar nessa posição em Z, tá ok? A gente transforma para 3D e agora a gente abre a posição aqui. Vamos puxar aqui em Z para posicioná-la entre os dois corais, exatamente aqui.
Ela está um pouco grande, a gente pode diminuir a escala pressionando S, tá ok? E agora a gente pressiona P para posição, abaixa um pouquinho para plantar no solo e puxa em X até a posição desejada. É tudo uma questão de ajuste, tá ok? A gente tem que fazer bastante prévia aqui. Aqui eu estou satisfeito. Então a gente tem isso aqui por enquanto. E para tamponar esse defeito aqui, nós vamos colocar uma outra pedra. Eu vou pegar a pedra 02 e vou colocar aqui acima da pedra 01, transformar em 3D, P para abrir a posição, e continuamos fazendo o mesmo processo. Colocamos entre os dois corais, S para diminuir a escala aqui, P de novo, e aí a gente pode trabalhar ou aqui travando no eixo Y e no eixo X. A gente coloca aqui no cantinho. Então vamos ver como está até então. Ótimo. Agora a gente pode começar. Vou baixar um pouco esse coral aqui, que está mostrando defeito. A gente vai ter que ir criando mais desses. Já que eu vou fazer uma cópia do de cima, vou selecionar aqui, dar Ctrl D, e vou trazer abaixo de todos os outros, colocando só acima da base de texto. Pressionando P, a gente vai agora empurrar para trás em Z. Tá ok? E aí a gente vai tamponando aqui, vamos utilizando pedras. Vamos fazer uma cópia dessa pedra 2 aqui, dar Ctrl D. Eu vou puxar ela para frente do coral, certo? Então a gente empurra ela. E vamos jogar ela, pressionar P aqui, jogar para trás, mas na frente do outro. Você tem que ter certeza. Se você tiver dúvida do que você está fazendo, vai na vista de topo, porque aí você tem a referência total, tá vendo? A gente pode jogar um pouco mais para trás. Jogamos o coral muito para trás. Então eu vou voltar aqui na cena ativa. Vou puxar ele para frente. E vamos puxar a pedra para o lado. É trabalhoso, tá ok? Mas é o trabalho que tem que ser feito. A gente pode, para não ficar simétrica, a gente pode inverter a escala da pedra, pressionando S, tirando o Constrain Proportions e botando o sinal negativo aqui em 47, invertendo a pedra. Para não ficar muito igual a outra, a gente pode aumentar um pouco a escala. Desculpa, mas aí a gente tem que travar de novo aqui. Então a gente vai vendo o movimento da câmera chegando e a gente vai tamponando o fundo, escondendo os objetos, escondendo os defeitos e simulando realidade aí. Ó, ó o problema. A pedra está na frente da câmera, não pode. Então o que nós vamos fazer? Vamos botar aqui em topo. Nós temos que puxar essa pedra para o lado aqui. Ela quase saiu da cena. O que não tem problema. A função dela é tampar defeito ali atrás. Então agora já não há mais o problema.
Na verdade, a cena ainda está um pouco confusa porque a gente só tem esses elementos da mesma cor. Quando a gente começar a colocar os cardumes, os corais e as bolhas, aí a coisa vai ganhar muita vida. Mas o nosso tempo infelizmente já estourou. Nós vamos ficando por aqui e continuamos daqui a 3 dias. Eu deixo um abraço para vocês. Aqui falou Bruno A1 para VFX.